Então, galera, essa é uma discussão de um caso clínico. Hipoteticamente, esse nosso paciente tem 55 anos, ele é masculino, veio trazido pela esposa até o UPA. Chegando lá, ele tinha uma alteração do estado mental, uma confusão mental. Ele era sabidamente hipertenso, usava atenolol e dislipidêmico em uso de simvastatina. As queixas, naquele momento, tinham relação com uma dor de cabeça, cefaleia, uma visão turva e uma alteração em capacidade de coordenar a sua marcha, além de uma mialgia crônica. Dentro dessa história clínica, a gente tem que fazer algumas considerações. Primeiro, que o nosso paciente com 55 anos, ele está dentro da faixa das doenças ateroscleróticas, que são a maior causa, as doenças cardiovasculares são a maior causa de adoecimento nessa faixa etária da população, principalmente dos homens. Ele veio trazido a uma unidade de atendimento intermediário, a uma unidade de pronto atendimento. Então eu não tinha todos os recursos possíveis disponíveis para a realização dos diagnósticos. Então, muitas vezes eu vou ter que transferir esse paciente para a realização de um diagnóstico um pouco mais preciso. A história de confusão mental é uma história que deve ser sempre significativa e eu tenho alterações clínicas relativas a isso. Cefaleia, alteração da marcha e visão turva, o que fecha com a queixa principal do nosso paciente. O fato dele ser hipertenso e usar atenolol vai me obrigar a olhar a frequência cardíaca desse nosso paciente, para ver se ele não está fazendo uma síndrome de baixo débito. E a presença da dislipidemia com o uso da simvastatina também vai me obrigar aos efeitos colaterais relacionados ao uso das estatinas, porque essa mialgia pode ter relação direta com o uso da simvastatina. Agora vamos lá aos exames, ao exame físico desse paciente para ver como que ele chegou nessa situação. O nosso exame físico sempre serve para a gente checar as informações da história. É a comprovação daquilo que a gente identificou da queixa do nosso paciente. Esse paciente estava muito hipertenso, hipertensão significativa, 240 por 140 milímetros de mercúrio. Realmente hipertenso sintomático. Pelas questões de visão turva, de cefaleia, alteração da marcha, são queixas que poderiam estar relacionadas a esse pico hipertensivo. A frequência era de 95 e o ritmo era sinusal, onda P seguido de um complexo QRS, sem alteração sugestiva de isquemia, o que também poderia contribuir no quadro. Então, assim, como eu não tenho isso, os eventos cardiovasculares relacionados à isquemia do coração, a infarto, por exemplo, angina instável, eles seriam praticamente descartados. E como ele tem 95 de batimento cardíaco, não tem relação com a bradicardia relacionada ao uso do atenolol, porque ele tem resposta ventricular adequada. Então, isso já elimina algumas das outras hipóteses. A parte respiratória era completamente normal. Frequência respiratória levemente aumentada, muito discreto, com saturação boa e com exame físico que não tinha nada de significativo nesse sentido. Mas ele realmente tinha uma alteração do seu equilíbrio, porque o Romberg era positivo. Então, nesse ponto, algo de neurológico existia. A indicação precisa quando eu tenho alteração neurológica e exame físico compatível é hoje a realização de uma tomografia de crânio. A realização da tomografia é tarefa mandatória em qualquer pronto-socorro pelo risco do acidente vascular cerebral, da forma isquêmica, o AVC isquêmico, e muitas vezes até hemorrágico. Lembrar que o isquêmico ele acontece em 80% dos quadros, em 20% são hemorrágicos, que poderiam justificar isso que aconteceu com o nosso paciente. Mas a gente não pode também menosprezar a ocorrência da emergência hipertensiva. Isso daqui, a encefalopatia hipertensiva, poderia justificar todas essas nossas queixas. E isso acabou sendo realmente o diagnóstico desse nosso paciente em questão, porque ele realizou uma tomografia de crânio que foi considerada normal. E depois de tratada essa emergência hipertensiva, todos os sinais neurológicos desapareceram. Como eu falei, em relação ao diagnóstico, é importantíssima a realização da tomografia.
Vocês puderam perceber que ela foi mandatória em relação ao nosso segmento adotado. Se eu não tenho disponível o exame de tomografia, eu vou seguir o tratamento, mas com muito mais cautela, muito mais cuidado, pelo risco de ser um acidente vascular cerebral e eu não poder diminuir demais a pressão arterial a níveis normais. Então assim, em relação ao tratamento, uma das causas mandatórias é tratar com antihipertensivo. Em situações de emergência, a gente tem duas possibilidades. Se eu já tenho o exame tomográfico, eu poderia usar antihipertensivos orais. Agora, se eu ainda não tenho, seria muito bem indicado o uso de nitroprussiato de sódio. Por quê? Porque ele é o antihipertensivo endovenoso. Ele precisa de um equipo de fotoproteção, porque a droga é fotossensível e a infusão deve ser feita de forma vagarosa, com pequenos acréscimos dos ml hora. A gente pega uma ampola de nitroprussiato, dilui para 250 ml de solução fisiológica e coloca no equipo fotossensível. Inicialmente podemos começar a 10 ml por hora e ir acompanhando a pressão. Ela não deve cair de forma abrupta. Se isso acontecer, a gente tem que desligar o medicamento. Agora, se a gente não tem recurso para isso e optou pelo antihipertensivo oral, a gente pode usar ou um BRA, como a losartana, por exemplo, ou um inibidor de ECA, como enalapril ou mesmo captopril, além de drogas de ação central, como por exemplo a atencina. Depois, o paciente nosso, ele tinha uma queixa de cefaleia, ele tinha dor. A dor poderia contribuir para o aumento da pressão. Então o uso de analgésicos estaria bem indicado, porque assim eu vou melhorar a queixa do meu paciente. E nada disso poderia ser feito sem eu ter um leito de observação criterioso, onde eu pudesse acompanhar essa pressão preferencialmente em intervalos regulares de tempo e de forma muito próxima, pelo risco do AVC, principalmente se eu ainda não tenho acesso ao meu exame tomográfico. Eu não posso jamais deixar o meu tratamento à parte dessa investigação. Eu tenho que usar o recurso de acordo com a necessidade. É importante eu ter esse conhecimento todo do sistema para saber como proceder da melhor forma. E se nesse meu UPA eu pudesse contar com o apoio do diagnóstico em outro segmento, eu realmente precisaria de um transporte acompanhado por médico, porque é um paciente taxado como sendo grave. A hipótese de AVC ainda não tinha sido descartada. Então eu tenho que pensar nisso e muitas vezes com isso contar com o apoio do SAMU ou de uma ambulância em UTI móvel, onde eu possa realmente transportar esse paciente de forma criteriosa, bem acompanhado por médico. Valeu, galera? Era isso.